Retrabalho. Quadro Retrabalho no ar na nossa quarta-feira, trazendo os nossos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro. Boa tarde, Nemer, bem-vindo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Cássio. E boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Boa tarde, Cássio Moro, bem-vindo. Você que tira o inverno capixaba de letra, né? Olá, boa tarde a todos, Fábio, Alberto, todos os ouvintes. Amanhã eu vou passar frio de novo. Por enquanto aqui tá quente, tá gostoso. Que bom. Bem, na nossa edição aqui, nossos comentaristas, trazem aqui como um convidado muito especial nessa edição o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, é o TRT do Espírito Santo, o desembargador Marcelo Mancilha, que já está conosco desde o início. Boa tarde, presidente, bem-vindo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, doutor Alberto, doutor Cássio. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Agradeço a sua presença. A gente vai discutir um pouquinho sobre essa atuação da Justiça do Trabalho aqui no Espírito Santo, em meio à pandemia. Também aí tem outros desafios a serem elencados aqui durante essa conversa. Mas, inicialmente, presidente, queria que o senhor pudesse fazer um balanço desse cenário de 2021, que já vem como uma consequência de 2020. Justiça do Trabalho conseguiu, então, também vencer obstáculos, as questões ligadas às presenças das pessoas, dos seus próprios servidores, além de quem atende nas questões ligadas aos processos. Como que isso foi vencido e como está sendo tratado nesse momento? Bom, na verdade foi feito um plano de adequação à pandemia, um plano de trabalho referente ao trabalho a ser executado na pandemia, em risco alto, moderado e baixo. Esse plano foi aprovado pelo Pleno e estamos trabalhando com ele. É importante salientar que a Justiça do Trabalho não parou durante esse período, foram proferidas aí aproximadamente 47 mil sentenças e acórdãos, 94 mil decisões de liminares, por exemplo, 301 mil despachos nos processos, foram arrecadados 3.700.000 destinados ao combate à Covid, pela Justiça do Trabalho, e foram realizadas 29.347 audiências. Então é importante salientar que, apesar da pandemia, tivemos dificuldade no funcionamento, no atendimento presencial, mas a Justiça do Trabalho não parou. Esperamos agora o retorno das atividades presenciais para dar continuidade a esse trabalho. Isso aí. Essa discussão começa também com os nossos comentaristas para serem abordados, esse retorno e outros pontos. Não é isso? Quem pode, então, já fazer a sua participação? Primeiramente, é uma honra e um prazer muito grande ter o Dr. Marcelo Mancilha aqui conosco. Além de ser um excelente desembargador, tive a honra de tê-lo como meu professor também. Então, sinto aqui muita satisfação em tê-lo aqui, Dr. Marcelo. E também gostaria de fazer algumas considerações que realmente, na qualidade aí de advogado que milita na área trabalhista, em que pese, Fábio e ouvintes, todas essas dificuldades, eu acredito e que a nossa Justiça do Trabalho ela foi muito célere em se ajustar e se adaptar a esse, vamos assim dizer, que eu nem gosto de dizer muito novo normal, para que os jurisdicionados não ficassem sem a tutela jurisdicional. Ou seja, a Justiça do Trabalho, de forma muito rápida e imediata, trouxe ferramentas e modalidades e possibilidades para que pudesse dar continuidade à sua atividade, que é uma atividade realmente essencial. Desde audiências virtuais, que para todo mundo, tanto para a advocacia, para as partes, para os próprios magistrados, era uma grande novidade, a possibilidade também de sustentação oral pelo meio virtual. Então, assim, aqui é mais uma declaração de quem pôde também vivenciar e deixar aqui nos registros ao doutor Marcelo e toda a todos a Justiça do Trabalho, pelo fato de que, pese todas as dificuldades, a Justiça do Trabalho ter se empenhado e muito para não deixar a população, vamos dizer assim, na mão. E eu gostaria de fazer uma indagação ao doutor Marcelo, aproveitando aqui a oportunidade, diante de tudo que aconteceu, doutor Marcelo, de toda a novidade que a Justiça do Trabalho trouxe de questões de audiências, sessões do tribunal,
o que o senhor acredita que será uma herança positiva, né? O que a Justiça do Trabalho vai aproveitar disso para um futuro? Ou se há possibilidade de aproveitar algo que foi feito para um futuro, ou misturar alguma coisa, enfim. O que o senhor acha disso? Bom, doutor Alberto, primeiro gostaria de dizer que é um prazer estar com o senhor, né? Foi um excelente aluno, um excelente advogado, sempre muito educado e técnico. Bom, na verdade, a Justiça do Trabalho sempre tem se mostrado protagonista na questão relacionada ao andamento de processo, né? Processo eletrônico, foi o primeiro a implantar aqui no Espírito Santo desde 2013, né? Houve a implantação do processo judicial eletrônico, e a Justiça do Trabalho não se furta, né, a ser protagonista e a demonstrar o melhor caminho a ser executado para chegar aos melhores resultados, né? Bom, primeiramente eu acredito que de herança nós podemos deixar uma tecnologia para ser exercida nesses momentos de crise, né? É sempre bom ter em mente que nós temos excelentes servidores, né, capacitados para tomar as melhores decisões em momentos de crise. É isso que nós temos feito, né? Nós temos um grupo permanente aqui trabalhando na pandemia. Em relação ao futuro, né, é difícil dizer, né? Eu fui juiz durante 20 anos, sou desembargador há aproximadamente 9 anos e sempre atuei muito presencialmente. Eu acredito muito no olho, né? Acho que isso é fundamental nas relações humanas. Agora, certamente que isso pode ser levado a cabo mais na frente, numa necessidade, uma audiência virtual ou telepresencial é fundamental. Mas, na verdade, o que eu torço mesmo é que a volta se dê da melhor forma para aqueles que precisam da Justiça do Trabalho terem os melhores resultados, seja de forma presencial ou seja de forma telepresencial. Importante também que estejamos preparados, né, para realizar, tanto presencialmente quanto telepresencialmente, todos os atos necessários à implementação da justiça. Bom, é assim que eu espero. Marcelo, eu também. É o Cássio aqui. Eu também espero isso. Primeiro, eu quero lhe agradecer. Estou muito satisfeito, muito feliz com você aqui, doutor Marcelo, que é um grande colega, desde que eu cheguei aqui no Espírito Santo, há 14 anos, sempre foi uma pessoa que me recebeu muito bem, um grande magistrado, um grande professor e também uma grande pessoa. Fico muito satisfeito com a sua participação aqui. E, Marcelo, agora vamos falar um pouco da justiça. Eu fico lá no primeiro grau, eu tenho uma visão, aquele contato direto com o jurisdicionado, mas uma visão bastante parcial. Você que está ali como presidente tem uma visão bastante ampla de tudo que está acontecendo, então essa pergunta é um tanto quanto oportuna. A Justiça do Trabalho, de modo geral, durante a história toda, ela vem... Volta e meia ela sofre alguns ataques, horas ela cria um protagonismo maior, e nós estamos passando por um momento de grandes transformações, seja as transformações do mercado de trabalho de um modo geral, novas formas de prestação de serviço, nós até já debatemos aqui, como, por exemplo, trabalhadores por plataforma, etc. E agora tivemos, desde o ano passado, essa pandemia que trouxe todo um rebuliço no mercado de trabalho. Em 2017 tivemos aquela reforma que houve uma certa redução no número de ações trabalhistas, e agora com toda essa crise, né, além de todo o problema de saúde pública, tivemos um grave prejuízo na sociedade em termos de empregabilidade, de renda. Você acha que a Justiça do Trabalho ela sai mais fortalecida nesse momento de crise? Qual que é a sua opinião, doutor Marcelo? Bom, Cássio, primeiro, obrigado pelas palavras, né? Gostaria de dizer também que o doutor Cássio é excelente magistrado e grande pessoa, grande amigo, né? Bom, realmente a Justiça do Trabalho sofre ataques, sempre sofreu, né? Em determinados momentos, especialmente em momentos de crise, né? Ela sofre ataques, mas eu vejo isso como natural, né? Isso faz parte do jogo democrático, e a nossa resposta tem que ser mostrando a nossa capacidade de resolver os conflitos, né? Bom, o que eu penso é o seguinte: realmente novas modalidades de trabalho, novas formas de emprego, a reforma trabalhista. O que eu tenho a dizer é o seguinte, né? A Justiça do Trabalho sempre vai sair mais forte das crises, porque ela
exatamente como eu disse, ela é protagonista, né? Ela não se furta a resolver problema, ela não se furta a criar meios para melhor resolução dos problemas. Então, eu acredito que ela vai sair, sim, mais forte dessa crise, porque toda vez que ela é acionada, ela dá a resposta, né? Num tempo relativamente curto. O que é importante também é dizer que essas novas formas de trabalho, essas grandes discussões que têm surgido acerca de trabalhadores de plataforma, é para ser feito um grande estudo, né, a nível legislativo, porque não há uma clara definição desses trabalhadores, né, o que eles são, os direitos que têm, e não digo uma interpretação legislativa no sentido de considerá-los empregados, não. Isso é uma opção do legislador, se vai considerá-los empregados, ou se vai considerá-los trabalhadores autônomos, ou se vai considerar uma relação comercial. O que eu penso é que deve haver um melhor estudo legislativo, uma legislação capaz de clarear, né, clarificar a situação desses trabalhadores, até para que haja uma certa pacificação jurídica, uma segurança jurídica no que concerne ao trabalho desses trabalhadores, né, no que concerne à relação desses trabalhadores com a plataforma. A Justiça do Trabalho tem se saído muito bem nessas questões, tem julgado de acordo com o entendimento, né, de cada juiz, de cada magistrado, e é importante que haja, então, um aspecto legislativo no sentido de clarificar essas situações, para que haja uma segurança jurídica. Isso aí, presidente, até, né, a gente sempre tem muita demanda quando esses temas ligados a essas plataformas, eles surgem por aqui. E os ouvintes também participam, podem participar pelo nosso número, eu já recebi aqui da Clara, a ouvinte, ela pergunta, desembargador, sobre também a adaptação que a Justiça teve que ter em relação a essas audiências virtuais. Se isso veio para ficar, se isso também ficando pode também dar mais agilidade para se chegar a sentenças ou aos acórdãos? Bom, eu acredito que a audiência virtual ela veio para ficar, mas não digo que vai ser a regra, né? Ela veio para ficar porque são os meios tecnológicos colocados à disposição de quem precisa da justiça. Agora, eu não posso afirmar aqui que vai ser a regra. E eu tenho, assim, eu posso me chamar um pouco de antiquado, né? Porque, como eu disse, eu fui juiz durante 20 anos, atuei no interior, e sei da importância da presença, né, das partes, do juiz, do olho no olho, da conversa. Eu não sei se uma audiência virtual vai adiantar as coisas, né? Até porque nós temos problemas tecnológicos também, nós temos muitas partes e testemunhas que não têm condições técnicas, né, de realizar uma boa audiência virtual, mas o que eu digo é o seguinte, a audiência telepresencial, a audiência virtual, ela veio para ficar. O que eu não posso afirmar, né, se ela será a regra ou não. Isso ficará a cargo do juiz decidir caso a caso, né, juntamente com as partes, com os advogados, a melhor maneira de solucionar aquela questão. Se vai ser uma audiência virtual, totalmente virtual, telepresencial, ou se vai ser uma audiência híbrida, né, com a presença de uma parte ou de uma testemunha, ou se vai ser audiência presencial. Agora, que ela veio para ficar, sem dúvida. Queria fazer uma observação e concordar com o doutor Marcelo, que eu também sou um pouco apegado ao olho no olho, que eu acredito que dessa forma a gente consegue ter uma atuação melhor, as partes, né, o olho no olho, identificar quem realmente está tentando não dizer a verdade. Então, eu acredito que também as audiências virtuais, para algum dado momento, será importante para o processo, principalmente para aquelas audiências iniciais. E pegando um gancho, Fábio, lá atrás da fala do doutor Marcelo, eu só queria também ratificar que eu acredito que para aqueles que apostam no enfraquecimento do direito do trabalho e da justiça do trabalho, erraram mais uma vez, porque nessa pandemia ficou patente para todos, né, que mais uma vez a justiça do trabalho e as medidas trabalhistas que foram importantes para que alguns milhões de empregos, né, fossem salvos, e a atuação também da justiça do trabalho, atuante em questões de mediação, em eventuais possibilidades de greves,
que também foi muito importante para a população, assim, os empregados e empregadores também enfrentarem com mais tranquilidade essa pandemia. Então, eu comungo com o entendimento do Dr. Marcelo que a Justiça do Trabalho sempre é protagonista e sai ainda mais forte dessa crise. Deixa eu pegar um gancho no que o Alberto falou, doutor Marcelo. Até porque, quando começou a pandemia, lá em março de 2020, né, havia uma expectativa de criação de leis, de medidas provisórias para proteger emprego. E enquanto havia essa expectativa, o governo não se pronunciava, os sindicatos não negociavam, já vinha demandas para os juízes para, olha, preciso que trabalhadores trabalhem, mas preciso de uma garantia de segurança, precisamos afastar alguns trabalhadores, como que a gente vai fazer isso? E a justiça ali, sem parar de forma alguma, muito pelo contrário, trabalhamos até mais naquele período de março, abril e maio, criando mecanismos para que o trabalho se fosse preservado, né, que a renda do trabalhador fosse preservada e junto com a saúde. Então, foi uma coisa bastante difícil naquela época, não é, Marcelo? Você deve estar pegando agora os recursos disso lá no tribunal, né? Sim, com certeza. E me chamou a atenção também o amadurecimento, né, das relações entre sindicatos e empresas, né? Esse amadurecimento está sendo muito importante para que acordos, né, sejam feitos com base na garantia do emprego, com base na segurança jurídica. A atuação dos juízes foi muito importante, porque enquanto não havia uma posição clara do Legislativo ou do próprio governo federal em relação ao trabalho na pandemia, principalmente no início de 2020, né, a atuação da Justiça do Trabalho foi fundamental para balizar alguns procedimentos relativos a esse trabalho, né, e até posso dizer que norteou alguns aspectos relacionados à negociação coletiva que eu tenho visto aqui no Espírito Santo. Então, é muito importante dizer que houve sim esse amadurecimento, né, de sindicatos e empresas nas negociações coletivas nesse período de pandemia. E é bom que assim seja, né, para que não haja um viés ideológico tratando de sindicato, de empresa, que o sindicato deve ser enfraquecido e que a empresa é sempre fortalecida. Nós sabemos que não é assim, nós sabemos que cada parte tem a sua importância fundamental nesse processo, e é muito importante que continue nesse amadurecimento. Perfeito. Eu gostaria também aqui, mais uma vez, de comungar que eu acho que os sindicatos, né, seja eles patronais e representantes de empregados, foram obrigados, entre aspas, a amadurecer e aprimorar esse diálogo, porque enquanto as medidas trabalhistas, que eram de suma importância, demoraram a chegar, couberam a esses sindicatos e também com a mediação da Justiça do Trabalho, trazer segurança e tranquilidade de como as partes poderiam se ajustarem diante dessa pandemia. E uma coisa também importante que eu gostaria de registrar aqui, que também não teve legislação sobre isso, mas a Justiça do Trabalho, em geral, foi bastante coerente e sensível, por exemplo, em acordos celebrados na Justiça do Trabalho, que tinham seus vencimentos durante alguns períodos da pandemia, e a grande maioria dos magistrados tiveram a sensibilidade de repactuar esses acordos, essas parcelas, para que eles pudessem ser cumpridos, mas também que não prejudicasse o andar e o fluxo de caixa das empresas. Então, esse eu acho um registro aqui importante, trazendo mais uma vez a sensibilidade da Justiça do Trabalho, que foi muito importante para atravessar essa pandemia. E a gente percebe que não só sindicatos amadureceram, mas até nós, magistrados, advogados, no dia a dia, a gente estava acostumado com um meio de audiência lá automático. A partir do momento em que o sistema rompeu, fomos para telepresenciais, nós, advogados e juízes, começamos a participar mais, a sugerir novas formas de resolução do processo, o que a gente pode fazer aqui, o que a gente pode fazer ali, para dar uma efetividade. E acho que isso criou uma maior cultura da negociação. Não digo apenas aquele acordo para resolver o processo, mas negociação de como a gente vai ouvir essa prova, como que a gente vai obter aquele documento, coisas do dia a dia. Isso foi bem interessante. Tem aqui o Júlio. Pode falar, presidente.
Não, com certeza o Dr. Cássio colocou muito bem, o amadurecimento foi de todos, né? Juízes, servidores, desembargadores, e isso foi e está sendo muito importante para nós. Eu ia apontar aqui do Júlio, que é ouvinte, também da Adriana, que também manda na mesma linha, porque os dois citam, né, mensagens de internet, mensagens de WhatsApp, né, que aí acabam levando algumas informações e muitas vezes, né, são mentiras mesmo. E eles trazem aqui uma pergunta comum para direcionar ao senhor desembargador sobre a Covid, ela se está pacificado que é uma doença para afastamento do trabalho, né, uma doença que vai então ter o afastamento do trabalhador. Como é que está esse entendimento, né, sobre Covid e afastamento? Bom, a Covid, não só a Covid, mas qualquer doença que necessite, né, do afastamento, ela vai causar o afastamento do trabalhador. Me parece que a pergunta se refere à questão relacionada à doença causada no trabalho, né? Me parece que é isso. Sim. Né? Com relação à doença causada no trabalho, nós temos que ver aqueles profissionais, em regra, né? Médicos, enfermeiros, trabalhadores de saúde, né? Trabalhadores de segurança, enfim, aqueles que têm um contato com pessoas, eles podem, né? Eu não vou dizer aqui que é a regra, né? Mas dependendo do caso concreto, né? Ser enquadrado como uma doença decorrente do trabalho. Né? Agora, respondendo especificamente à pergunta, a Covid, ela vai sim acarretar o afastamento do trabalho, né? Primeiro porque ela realmente é um fator de proteção não só do trabalhador que está infectado, mas também dos outros trabalhadores que podem ser infectados, mas também é uma proteção ao próprio trabalhador, né? Isso é importante dizer. Uhum. Aqui até complementou o ouvinte, né? Ele falou sobre o medo de perder o emprego, né? E acaba indo contaminado para o trabalho, né? E esse medo, então, é um medo, mas que causa tamanha perda depois, né? Porque isso pode se proliferar naquele ambiente que ele estiver inserido, né, desembargador? Exatamente. Esse medo, ele existe, realmente. Os trabalhadores ficam com medo, né? Até de falar que estão não só com Covid, mas com outras doenças, né? Podem até trabalhar exemplificando, né? Um braço machucado, uma mão machucada e ocasionar até um acidente maior, acarretando até mesmo perda de membros ou de vida, né? Mais importante no caso da Covid, é importante dizer que esse trabalhador ele tem o direito, né, de ser afastado, e é importante dizer que ele não está apenas se protegendo, mas está principalmente protegendo os demais colegas de trabalho. E isso é importante ser dito, porque ele tem um respaldo para ser afastado durante, né, esse período, em regra, de 14 dias, se tudo correr bem. Ótimo, isso aí. Reta final do nosso quadro, deixa os nossos comentaristas a pontuarem também aqui as suas últimas considerações. Exato. Só para complementar a fala do Dr. Marcelo, que independentemente da doença ser ocupacional ou não, ou ser oriundo do trabalho, o empregado vai ser afastado. Então é importante deixar isso claro, né, para o nosso ouvinte, como muito bem pontuou aqui o Dr. Marcelo. E já chegando na reta final, né, Fábio? Então já vou me despedindo, agradecendo a atenção de todos os ouvintes que estão nos acompanhando, ao Cássio, a você, Fábio, e especialmente hoje ao doutor Marcelo Mancilha, um grande desembargador, professor, e eu costumo brincar, infelizmente é flamenguista, mas nem todo mundo é perfeito. Um abraço, doutor Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Eu complementando essa fala do Alberto, primeiro eu quero parabenizar o Mancilha, especialmente pela condução do TRT nessa época de pandemia, assim como a doutora Ana Paula, pela conduta em colocar o trabalhador em suas casas para trabalhar sem parar a produtividade, volta para a audiência com salas de audiência extremamente equipadas, com segurança, enfim, toda uma conduta preocupada especialmente com a saúde do trabalhador, servidor público, advogado, magistrado, isso é fundamental.
E muito obrigado a todos, já vou também fazendo minha despedida, agradeço a todos os ouvintes por estarem aqui, inclusive participando, e talvez, se der tempo, uma última pergunta para o Marcelo, já que o Nemer deixou a bola, já que o principal requisito do Marcelo é ser flamenguista. Marcelo, o Flamengo leva tudo esse ano de novo ou não? Obrigado e um abraço para todos. Bom, eu agradeço aqui o convite, é um prazer estar na CBN, é um prazer estar com o Dr. Cássio, Dr. Alberto, né? Ser flamenguista para mim, além de ser muito prazeroso, é uma honra, porque meu pai foi jogador profissional no Flamengo, jogou 10 anos no Flamengo, enfrentou Garrincha, né, do Botafogo, do Dr. Alberto, né? Infelizmente ele perdeu muito do Garrincha, mas hoje nós estamos indo à forra, né? E Dr. Cássio tem tudo para levar, né? É só querer. Bom, mais uma vez eu agradeço a todos, né, ao Fábio, ao Dr. Cássio, ao Dr. Alberto, e me coloco à disposição para as próximas jornadas do Retrabalho. Muito obrigado. Que isso, a gente agradece aqui enormemente, os ouvintes também aqui, os que participaram, também recebi aqui o Carlos Alberto mandando parabéns aí pelas abordagens, para a gente saber um pouco mais, né, desses bastidores da justiça, né, que parecem tão distantes, esses bastidores. Mas fala para a gente o nome do seu pai, Dr. Marcelo, para a gente lembrar aqui das histórias, então, depois, mais tarde. Bom, o nome do meu pai é Vanderlei, né? Ele jogou a final do Campeonato Carioca de 62 contra o Botafogo e fez um gol. Só que contra, né? O Garrincha entrou na área, chutou, bateu no rosto dele e entrou. Mas perder do Garrincha era uma honra. Garrincha era um grande amigo do meu pai, respeitava meu pai o respeitava também. Meu pai era zagueiro e nunca foi expulso, né? O que demonstra o seu caráter, a sua maneira de viver, né? E eu procuro seguir os seus passos. Que bom, agradeço, viu, mais uma vez, desembargador, pela sua presença. Bom trabalho e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Então tá aqui o nosso quadro Retrabalho. Agradeço também Cássio Moro, Alberto Nemer pela presença.